Olá, seja muito bem-vindo a mais uma leitura em Apocalipse e hoje eu quero ler com você o capítulo de número 15. Bem, quando a gente olha o capítulo 15 de Apocalipse, talvez você já esteja familiarizado um pouquinho que esse é um livro extremamente complexo porque ele trabalha em ciclos, ou seja, ele vai e ele apresenta uma cena, então ele retorna com uma nova cena, mas é uma reprodução da anterior, só que com detalhes maiores. Isso é o que a gente chama dos ciclos de Apocalipse. E quando a gente entra no capítulo 15 e 16, a gente tem aquilo que a gente poderia chamar do último ciclo de Apocalipse. Porque toda a estrutura do livro é em 7. E aqui você vai ter as 7 últimas pragas de Apocalipse. Ou as 7 taças da ira de Deus. E aí, graças a Deus, termina. E aí vai para o enredo final e a apresentação do novo céu e da nova terra. Bem, se eu fosse considerar num único vídeo 2 capítulos, e o capítulo 15 e 16, a gente levaria mais ou menos umas 5 horas e meia. Por isso que eu vou dividir em 2 partes, e agora eu quero ler com você o capítulo 15, porque para mim o capítulo 15 ele vai nos falar a respeito de adoração. Uma adoração que acontecerá lá, mas é uma adoração que já começa a ter a sua forma no já. Ou seja, João tem uma imagem final, mas essa imagem final não é guardada nem reservada para lá. É uma imagem final que já vai enchendo tanto o nosso coração que o que acontece lá, de alguma maneira, já vai sendo experimentada hoje. Então deixa eu ler para você. O texto começa falando o seguinte, ele mostra um retrato da vitória de Cristo e dos santos com esse Senhor. Então veja, vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Como eu já te disse, aqui então eu vi um outro sinal. Só que aqui é importante lembrar que ele diz, essa vai ser a completa, ou seja, é a final. É o último ciclo, né, dessas taças sendo derramadas, passa por selos, aí são trombetas, e aí personagens. Todas essas cenas são montadas, só que agora é a final. E familiarizado com o texto, você vai ver que a partir de agora então vai ser essas 7 taças ou 7 cálices que são derramados como julgamento, mas por um outro lado a gente está nesse pequeno intervalo. Esse intervalo de preparação para o derramamento dessas taças. Então ele diz assim, eu também vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Ou seja, ele começa dizendo assim, eu também vi esse mar de vidro. E aí talvez grande parte, se não todo mundo vai concordar que a ideia de mar, aqui no livro de Apocalipse, é essa ideia de multidões barra essa maldade que opera nessa ordem do nosso mundo. A gente vai vivendo essa linguagem de mar no sentido de que essa coisa má. Tanto que lá em Apocalipse, quando há a descrição nos capítulos finais, né, no novo céu e da nova terra, ele diz que o mar já não existe mais. E aí, antes de você imaginar que se um dia estiver lá no céu, morrendo de calor, você fala, poxa, seria tão bom dar um mergulho agora, poxa, mas não existe mar. Não, não é literal. Mar é essa coisa essa antiga ordem, os inimigos de Deus, os inimigos dos filhos de Deus já não há mais. E então aqui ele diz, o mar, essa coisa má, ela foi misturada com fogo, ou seja, ela foi purificada. Ela já não existe mais com essa ordem maligna. Por quê? Porque eu vejo de pé os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, ou seja, aqueles que não se corromperam, aqueles que não entraram na ordem, na cadência dessa maldade, dessas bestas, desses dragões, de todas essas imagens que a gente viu até aqui. Muito pelo contrário, nós não nos contaminamos, mas o texto vai dizer que nós estamos entoando uma canção. E aí, olha só, eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Isso aqui é maravilhoso, porque você tem 3 referências bíblicas aqui. Primeiro que o próprio João vai dar essa nota para a gente, dizendo
que é o cântico de Moisés, né? E esse cântico aqui é o cântico que acontece lá em Êxodo 15, após a passagem de Moisés com o povo pelo Mar Vermelho e o livramento dos inimigos que vinham logo atrás. Então, essa canção ela é muito significativa nesse contexto, porque quando eles cantaram essa canção em Êxodo 15, é porque o 14 foi de extrema tensão. E eles falaram, a gente não vai conseguir se livrar dos nossos inimigos. Então aqui nós cantamos porque nós já estamos nessa condição que a gente olha e diz, nós conseguimos nos livrar dos nossos inimigos. Mas não pela nossa força, mas pela força daquele que nos conduz em vitória. Só que mais do que isso, quando o texto diz, quem não te temerá ao Senhor, isso daqui também é uma palavra que foi dada lá em Jeremias 10. E lá em Jeremias 10, é dada essa palavra, ou essa expressão, quem não te temerá, num contexto, quando Israel estava sofrendo uma grande apostasia. E aí, o coração do texto é que existe uma agonia de tipo, meu Deus, a gente perdeu o chão, a gente perdeu o rumo da nossa caminhada com Deus, e agora a gente tá se perdendo, a gente está perdendo a nossa relação com Deus. E aí então, quem não te temerá ao Senhor? Aqui é uma descrição para dizer, não apenas que nós vencemos os nossos inimigos, mas nós somos sustentados também, o nosso coração foi sustentado e por isso agora nós estamos cantando essa canção que agora tomou esse novo tom de uma era final. Só que mais do que isso, quando ele diz, quem não glorificará o teu nome, se você ler o Salmo 86, você vai ver que esse salmo é quem usa essa expressão. Quem não vai te glorificar, Senhor? E aqui, o Salmo 86, ele é curioso, porque é dado num contexto onde o salmista está dizendo, Senhor, nós estamos sendo cercados por todos os inimigos e assim, a coisa aqui é muito complicada. Então, Senhor, ser fiel e nos salve mais uma vez os nossos inimigos, para que a gente possa glorificar o teu nome. Então, inimigos, apostasia, essa coisa de perder o coração e a relação com Deus. E aqui mais uma vez ele diz, mas não nos deixe nos perder, Senhor, para que a gente possa te adorar. Então esses três textos que são usados aqui dentro, eles são maravilhosos, porque eles estão na verdade dizendo assim, louve ao Senhor, adore o nome do Senhor, porque cada episódio desse daqui, que você tem na sua Bíblia, embora ele tinha uma realidade local, mas esses três textos, essas três situações foram usadas aqui em Apocalipse para dizer essa tensão, ela existiu em cada um desses episódios, mas ela apontava para uma coisa final, uma tensão final. E pela graça de Deus, nós vencemos. Ou melhor, nós venceremos, porque nós já vencemos, mas ainda não. E aí lá no final, então, esse texto está dizendo, nós vencemos. Então é por isso que ele já começa dizendo, eles seguravam harpas, e essas harpas foram dadas pelo Senhor, ou seja, o seu papel e o meu papel é vencer através da adoração. Qualquer tipo de outra vitória que não seja baseada em adoração e pela instrumentalidade da adoração é um pouco complicada. Porque nessas três orações aqui, dessa canção, elas envolvem a santidade de Deus, elas envolvem a glória de Deus, mas elas também envolvem a manifestação da boa mão de Deus sobre nós. Então nós vencemos nele, porque ele quem venceu. Só que um pouquinho mais além disso, veja que o texto continua e agora você tem uma mudança de chave aqui. Como se você entrasse agora num outro cômodo do texto e ele vai dizer assim, e depois eu olhei e vi que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança, e saíram do santuário 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho fino e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. Veja que aqui aí a gente entra na linguagem do que vai ser ali para frente das 7 taças sendo derramadas sobre o nosso mundo. Só que o que é curioso aqui é ver da onde que saem esses 7 anjos com as 7 pragas. Porque esses anjos, eles saem de toda uma cena que vai nos levar para o Antigo Testamento, dessa coisa de santuário, do tabernáculo, das roupas que eles vestiam, uma certa alusão a algo meio sacerdotal. Então toda essa imagem que é montada, da onde está saindo a ira de Deus, ela está nos remetendo a refletir que a ira de Deus sai do próprio templo do Senhor.
do santuário, do tabernáculo, de toda aquela liturgia do Antigo Testamento, da adoração. Então é curiosíssimo perceber que quando a gente pensa na ira de Deus, e às vezes você tem problema com isso, porque você fala, poxa, eu acredito num Deus que ama, mas sinceramente eu tenho dificuldade de acreditar num Deus que é irado. Pense no seguinte, a ira de Deus, ela nada mais é do que a santidade de Deus colocada em prática. Por Deus ser santo, 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 Deus não pode tolerar o pecado. É por isso que as taças virão sendo derramadas sobre os ímpios, aqueles que rejeitaram a cruz. Porque a grande verdade é que quando você continua lendo o texto aqui, o verso 7, e é um capítulo pequeno, vai dizer assim: E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. É dado taças para esses anjos, e essas taças estão cheias da ira de Deus. Isso daqui é extremamente significativo. Porque, como eu estava dizendo, se você tem uma necessidade de olhar e dizer, poxa, eu não consigo pensar num Deus irado, pense no seguinte: a ira de Deus, ela deve acontecer por quem Deus é. Na sua essência, a santidade de Deus não pode tolerar o pecado. É como se você imaginasse um juiz, alguma coisa assim, que simplesmente passasse ou fizesse vista grossa diante de uma atrocidade e dissesse assim, tá tudo bem. Não, eu espero que você haja com justiça. E Deus, sendo santo, ele é justo. Então, o nosso texto, ou na verdade, o que deveria talvez causar um grande questionamento no nosso coração, não é o fato de Deus, por exemplo, lançar o cálice da sua ira sobre pessoas. Na verdade, o que talvez deveria chocar você nesse momento é perceber como é que Deus pode amar pessoas. Como que Deus pode chamar para si pessoas. Como é que Deus pode chamar de filhos amados aqueles que se rebelaram, que se rebelam contra Ele, que pecam contra Ele. Talvez a sua pergunta, que às vezes é, poxa, como é que Deus pode mandar a gente para o inferno? Ou como é que Deus pode permitir com que as pessoas vão para o inferno? Essa não é a melhor pergunta. A melhor pergunta é, como é que Deus ainda pode salvar a gente? Porque não há ninguém que faça o bem. Todos se extraviaram, todos pecaram contra Deus. Então como é que Deus ainda salva homens? E aí que está a grande questão dessa ideia do cálice, ou conforme o nosso texto diz, das taças. Porque o que me assombra diante dessa realidade do cálice da ira de Deus é que se você voltar no Getsemane, você vai lembrar que nesse momento de grande tensão, Jesus orou dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Por isso que a maior agonia da cruz não foi o sofrimento físico de Jesus. Não foi o sofrimento emocional de Jesus. O grande sofrimento de Jesus na cruz foi ter bebido o cálice do nosso pecado. Porque o nosso pecado merece a ira eterna de Deus, porque Deus é eterno. Então, quando esse texto fala sobre o derramamento dos cálices da sua ira, o que o texto, na verdade, está dizendo é que quando essas pessoas beberão desse cálice, elas beberão porque elas quiseram beber. Porque a verdade é que é o seguinte, quando você e eu dizemos assim, eu aceito, porque a verdade é simples, quando eu e você dizemos e confessamos a obra de Jesus na nossa vida e a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, o que na verdade nós estamos fazendo é, o Senhor Jesus bebeu o meu cálice no Getsemane. A cruz é o significado de que ele bebeu o meu cálice e ele bebeu até a última gota. Então a verdade é que quando a gente olha para o que Cristo fez, ele bebeu o nosso cálice, então isso é assombroso. Porque antes de Deus derramar a sua ira, o seu cálice sobre aqueles ímpios, ele fez com que o seu filho bebesse. Então, antes de ter um Deus irado, você tem um Deus profundamente amoroso. Um Deus que envia o seu próprio filho para que morresse em nosso lugar. Então, você e eu não precisamos beber o cálice da ira de Deus. A humanidade não precisa. Mas eles precisam e nós precisamos crer que Jesus bebeu o nosso cálice. Então, ele nos fez dignos de agora poder estar cantando na presença dele. Por isso que essas taças e esses cálices eram usados no ritual de sacrifício, porque era nesse cálice que eles aspergiam o sangue dos sacrifícios sobre o altar. Então Jesus, ele não apenas bebeu o nosso cálice,
mas ele foi o nosso sacrifício. E é por isso que esse é um texto que começa falando sobre adoração. Porque diante de tudo que a gente pode olhar no capítulo 15, a única coisa que a gente tem que ter em mente é: Deus não está à procura de adoração, mas de adoradores. Porque ele já é adorado por quem ele é. Mas como que eu e você respondemos a toda essa obra maravilhosa de que nós não precisaremos beber o cálice da ira dele, mas nós estaremos em louvor, porque ele morreu em nosso lugar, porque ele entregou o seu filho em nosso lugar, porque ele nos ama e ele nos perdoou. E hoje, além de ter todo esse perdão, ele também nos dá o desafio de anunciar essa boa notícia a outros que ainda não conhecem. E como é que a gente pode anunciar isso? Sinceramente, a gente anuncia tendo uma vida de adoração. Sinceramente, para mim, esse é um capítulo que encena toda essa coisa da ira de Deus, mas coloca a adoração como sendo essa coisa que enrosca essa ira para dizer assim, ó, vamos já aquecer as nossas vozes, porque é os nossos atos de adoração que podem ser uma boa notícia para aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando eu olho para o capítulo 15 de Apocalipse, o que eu queria desafiar você a partir desse texto é que você e eu hoje estamos vivendo uma espécie de um ensaio do que nós cantaremos lá na frente, nesse dia final. Mas enquanto esse dia final não vem, você pode já aquecendo, ensaiando aí o teu coração, conduzindo a tua mente, o teu olhar, a tua sensibilidade a essa obra salvadora de Cristo, de ter bebido o nosso cálice, porque é ela quem vai inundar o teu coração e te dá vigor, te dá combustível para você encontrar-se nesse lugar chamado adoração. Então, aqueça a tua voz e já vai ensaiando aí, porque um dia sim nós estaremos cantando essa canção. Mas enquanto esse dia não vem, a gente pode estar dando uma ensaiada nela. Deus abençoe você.